E aí, eu cheguei num ponto que eu acho que ele é muito bacana, que foi quando, de tão triste que a situação era e tão grave, parece loucura que eu vou dizer, mas eu comecei a ver beleza na tristeza. Boa noite a todos. Bem-vindos ao segundo episódio da série Do Chão Não Passa. Estamos aqui firmes para nos lembrarmos de que do chão não passa, de fato. Essa noite a gente vai falar um pouco sobre a vida profissional, né? Nesse momento de chacoalho que nós estamos vivendo, tem muita incerteza no cenário das profissões e das carreiras, mas a gente está aqui para lembrar que, independentemente do que aconteça com o nosso trabalho, com a nossa vida profissional, com o mundo e com aquilo que o mundo pede das profissões, do chão não passa, certo, Padma? Certo. Boa noite a todos. Então, no primeiro episódio, nós falamos sobre a minha história, né? Eu compartilhei um pouquinho sobre o luto que eu elaborei e fui mostrando que, através da minha história, dá para transformar do luto, dá para florescer, dá para florir, dá para viver, dá para ter alegria na vida. E hoje o nosso convidado, então, é o Rodrigo, que vai compartilhar sobre a sua vida profissional. Então, eu fiquei muito feliz por você ter aceito o convite, Rodrigo, porque eu sempre falo para as pessoas sobre essa capacidade de superação, das infinitas possibilidades, e eu sinto que muitos, assim, não acreditam. E aí eu sinto que você é a prova viva, né, que isso é possível. Então, muito obrigada por você estar Obrigado aqui. a vocês pela oportunidade, assim, eu fico feliz de poder participar com um projeto tão bonito como o que vocês estão fazendo aqui, viu? Que ótimo, Rodrigo, muito bem-vindo. Muito feliz também de estar aqui com você. Então, para a gente começar, adivinhem, vou contar uma história, né? Então, eu vou contar uma história que dizem que ela é do tempo de Lao Tse, na China, né? E ela fala muito sobre o lugar por onde a gente vai navegar essa noite. Então, é a história de um velhinho que era muito pobre, mas tinha um cavalo branco muito imponente, muito lindo e muito invejado, na verdade, por muita gente, né? Era um super cavalo e era o único bem dele, né? E aí muitas pessoas faziam ofertas para comprar esse cavalo. E ele falava, gente, mas esse cavalo, ele é como se fosse meu filho, né? Ele é parte da minha família. Eu não posso vender, né? Não venderia uma pessoa. Eu não vou vender esse cavalo. E aí o tempo foi passando, até que um dia ele acordou e o cavalo não estava dentro ali da área onde ele fica, cocheira. O cavalo não estava na cocheira. E aí pronto, né? Todo mundo chegou. Ai, que tragédia! Eu não acredito que seu cavalo foi embora, foi roubado, morreu. E né, aquela tragédia, um monte de gente comentando. E o velhinho ali na sacada da casa dele falando, gente, isso é uma tragédia, né? O cavalo não tá aí, não sei se ele foi roubado, não sei se ele morreu, não dá pra saber o que aconteceu. O fato é que ele não tá aqui. Mas se isso é bom, se isso é ruim, se isso é uma tragédia, não sei, né? O tempo passou, algumas pessoas acharam que ele era um pouco maluco por ter reagido dessa forma, diante do único bem que ele tinha ter sumido. E aí o tempo passou, até que o cavalo voltou, ele tinha ido para a floresta, tinha ido ficar um pouco retirado na floresta, mas ele voltou, e voltou com outros 12 cavalos. Aí veio todo mundo, nossa, que bênção, né? O seu cavalo trouxe 12 cavalos para você, prosperidade, ficou rico, que maravilhoso e tal. E o velhinho, ah, o cavalo voltou com 12 cavalos. Se isso é uma bênção, se isso é uma tragédia,
Não sei, prefiro não julgar. Esse é um fato. O cavalo voltou contra os 12 cavalos. E as pessoas não entendiam por que ele reagia dessa forma, né? Até que o filho desse velho começou a tentar domar, porque eram cavalos selvagens que vieram da floresta, começou a tentar domar esses cavalos, treinar eles e tal. E um desses cavalos era muito bravo, derrubou ele caiu no chão e quebrou as 2 pernas. Vocês já podem imaginar como é que as pessoas reagiram, né? Nossa, que tragédia! Eu sabia que isso era uma tragédia desde o começo, desde que o cavalo sumiu, eu sabia que isso era uma tragédia. E aí, o velhinho, mais uma vez, lá na sacada dele, com aquela serenidade honesta, escolhendo não julgar o que estava acontecendo, né? Dizendo, olha, se é uma tragédia, se é uma bênção, isso é um fato, é uma coisa que está acontecendo na minha vida, não sei. Até que, 2 semanas depois, o país inteiro entrou em guerra. E todos os jovens do país foram alistados para ir para o exército lutar, menos o filho do velho, que estava com as 2 pernas quebradas. Todo mundo de novo achou que aquilo era uma bênção, e o velhinho continuou na mesma serenidade, né? Dizendo isso, dizendo, eu não posso pegar um fato da vida e generalizar ele. Seria como se eu pegasse a frase de um livro e quisesse julgar o livro inteiro, né? Tem livros de amor que tem uma frase dramática, e aí eu não posso falar, putz, estou lendo um livro que é um drama, né? O livro é maior do que isso, a vida é maior do que esse acontecimento pontual. E essa história, ela expande um pouco a gente para além do julgamento, porque o julgamento é como se fosse uma amarra que deixa a gente refém dessa versão que a gente está contando sobre a realidade. Ele reduz a nossa visão das infinitas possibilidades de desdobramento que tem num evento como esse. O cavalo sumiu, os cavalos voltaram e assim por diante. Então, essa história é o nosso gancho para a gente começar a conversa com o Rodrigo, né? Rodrigo, como você sabe, então, essa série se chama Do Chão Não Passa, e ela tem esse nome porque os nossos convidados são pessoas que conheceram o seu chão. Então, foi por isso que a gente te convidou, né? Porque a gente queria conhecer um pouco da história de como é que você conheceu o seu chão. E pelo que eu já pude ouvir dela, ela tem alguma relação com essa história dos cavalos. Então, vou passar aqui a palavra para você, gostaria de te ouvir um pouco sobre como você conheceu o seu chão. Boa noite de novo aí, se chegou mais gente, né? Bom, eu vou contar então essa história. Eu acho que tem que contar um pouco da minha história como um todo, para vocês terem uma dimensão de como as coisas foram evoluindo, né? Então, uma história longa, eu perguntei para a página, porque para a página, se tudo bem falar, porque é uma história grande, eu vou tentar encurtar ela para não ficar chata. Mas então, assim, vou começar da onde eu vim, né? Eu vim de uma família de classe média aqui de São Paulo, né? A gente nunca teve privação de nada, mas era uma família simples, né? A gente tinha tudo que a gente precisava, mas era tudo muito difícil em termos de dinheiro, né? Era tudo muito contado, e aí sempre o dinheiro foi uma coisa que ficou claro para mim, assim, quando eu era criança, que era uma coisa que é muito importante para você, né? Então isso era meio que um tom na minha família, assim. E eu fui vivendo a minha vida até o momento em que chegou a hora de eu escolher o que eu ia fazer da minha vida, né? E aí eu comecei a buscar o que poderia ser uma profissão que pudesse unir aquilo que eu tinha como vontade de ser bem sucedido, de ganhar dinheiro, etc., mas que também tivesse outros pontos que pudessem me alegrar, né? E aí eu estudei bastante ali, sem nenhuma influência de ninguém, eu cheguei em medicina. Falei assim, bom, se eu for médico, eu acho que eu consigo ter uma vida que atenda aquilo que eu quero, né, financeiramente, tem um lado legal de trabalhar numa coisa que você está ajudando as pessoas, e ao mesmo tempo não está preso, porque eu tinha sempre essa questão também de querer ir para o mundo, empreender, então eu sempre me vi como um cara solto no mundo, né, nunca me vi assim dentro de uma profissão que você fica ali horas preso. Então, medicina me parecia uma boa ideia, mas como eu nunca tinha conhecido alguém que tinha feito medicina, né? Era desse nível, assim, a minha distância a isso.
E também, meu pai não era uma pessoa que tinha dinheiro para pagar qualquer faculdade de medicina, que era caro, né? E, então, bom, eu comecei ali a arquitetar o meu plano, e aí, na época, tinha um cursinho que ele, ainda tem esse cursinho, que ele dá uma bolsa de estudo para se você passar numa prova lá, né? Aí eu fiz um plano assim, bom, se eu passar nessa prova, eu começo, primeiro, a dar o primeiro passo, né? Então foi eu digo para as pessoas quando eu conto a minha história que eu acho que foi acho que o primeiro grande ponto da minha vida foi ter passado nessa prova e conseguido essa bolsa do cursinho, porque ali eu falei, nossa, é viável, quando você se dedica com toda a sua energia, é possível você conseguir, né? E aquilo me abriu um olho para isso, e até hoje eu carrego essa experiência, sabe, de que é viável, não significa que é certeza, né? Mas ali eu consegui uma bolsa integral no cursinho, com todas as coisas pagas, inclusive material, e eu fiz. E aí falei assim, bom, consegui a primeira etapa, mas eu estudei em colégios, não estudei em colégios desses aí de altíssimo nível a vida inteira, né? Eu sei que tem Bandeirantes, tem um monte de gente aí que tá na frente. Então, como é que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a usar uma outra técnica que até hoje também eu uso, que eu comecei a desmembrar um problema grande em problemas pequenos. Então, eu peguei ali o manual da FUVEST, que era o meu sonho de consumo. Na época, a FUVEST englobava medicina na USP, USP de Ribeirão Preto, Escola Paulista de Medicina e Santa Casa. Só a Unicamp de faculdade excelente e a Unesp que não estavam nesse pacote, né? Então, pô, a FUVEST era o sonho. Então, eu peguei o manual da FUVEST e comecei a ver ali, comecei a estudar um pouco quem passa em medicina, quais as notas que tira em cada matéria, e eu fui por aí, né? E aí eu desenhei um plano para mim, assim, que eu falei assim, bom, já entendi. Todo mundo que passa em medicina, obviamente, passa da primeira fase, né, que você tem que passar, senão você não vai. E na segunda fase, que é, se não me engano, era português, biologia, química e física, todo mundo vai bem em todas e vai mal em física, né? Aí eu falei, olha, aí tem uma oportunidade para mim, porque se eu for bem em todas e também for bem em física, matematicamente eu vou estar muito próximo de passar. Então eu fiz um plano, sem brincadeira, gente, isso aconteceu. Eu peguei várias cartolinas e anotei todos os tópicos que caíam na FUVEST, porque isso tudo estava no manual, né? Estudar o manual foi um case para mim, assim, demorei um mês e pouco para elaborar essa estratégia, né? Coloquei tudo na parede em cartolinas e falei assim, olha, eu vou estudar 6 meses para ficar muito bom em todas as matérias, vou fazer as provas dos cursinhos aí para garantir que eu estou indo bem, e 6 meses eu vou me dedicar em física. E foi o que eu fiz, e essa estratégia deu certo, eu fui estudando, gente, eu estudava muito, né? Então, assim, deixa eu fazer esse disclaimer aqui, que eu estava realmente pra caramba, das 7 horas da manhã até 10 horas da noite, todos os dias, com toda a minha energia, era isso ou isso. E essa estratégia deu certo, no final eu acabei indo muito bem em todas as matérias, e eu tirei, no meu ano, foi, acho que uma das 2 ou 3 maiores notas de física, de toda a FUVEST, inclusive quem passou na física. E aí também comecei a minha grande paixão, que até hoje eu tenho por física, né, em outros cenários. Mas aí eu entrei na USP, acabei entrando na USP. Eu que nunca tinha ouvido falar de alguém que entrou na medicina da USP, entrei na USP. E lá logo no começo, eu entendi que talvez não seria bem o que eu queria, né? E aí eu tentei desenvolver alguma coisa, falei, puxa, eu acho que eu quero ser um empresário da medicina. E aí, bom, vou começar a resumir a história aqui, que tem várias para a gente poder não ficar a noite inteira aqui falando só dessa minha história, mas assim, eu juntei com outros alunos que também tinham essa ideia, e na época a gente montou um site que era o objetivo ajudar as pessoas a encontrar os melhores médicos por especialidade. Uma coisa que hoje em dia você consegue fazer numa coisa chamada Google, mas na época não tinha tanta coisa assim. Bom, a gente acabou que não deu certo financeiramente, a gente só perdeu dinheiro e trabalho. A gente se reunia às 5 horas da manhã, porque o hospital começava às 7, então trabalhava pra caramba, ia visitar os médicos na hora do almoço, então levava uma roupinha social dentro da mala para se trocar na hora do almoço. Era assim, uma saga, né? Mas a gente não conseguiu nada com isso. Bom, passou esse processo aí, a gente começou a trabalhar com alguns médicos que a gente tinha conhecido mais na área de consultoria, também não deu nada certo. E aí esses meus 2 amigos que tinham começado comigo a empreitada decidiram, vou ser médico mesmo e tal. E eu fiquei com esse negócio, não, cara, mas eu quero ser empresário na medicina, eu acho que tem oportunidade. E nisso, eu estava no 4º ano da faculdade e tinha um dos médicos que a gente tinha conhecido por causa desses cases aí,
que tinha uma ideia de trazer um tratamento novo para o Brasil, de varizes. Ele era professor de cirurgia vascular, e ele tinha uma ideia de trazer um tratamento não invasivo para varizes. E aí, com a maior cara de pau, ofereci se ele não me aceitava como sócio, e a gente começava junto o negócio. E aí, eu coloquei toda a minha energia ali, e aí esse aí deu certo. Então, eu comecei ali no 4º ano da faculdade, deu bastante certo, assim, foi até rápido, em 6 meses estava indo muito bem. No 5º ano da faculdade, eu já estava ganhando muito dinheiro ali, né, estava ganhando mais do que os meus professores, assim. E eu falei, bom, é isso que eu vou fazer da minha vida, eu vou me formar e vou para esse lado empresarial. E aí eu fui, me formei para ter o diploma na parede aqui, para poder prescrever medicamento para a família, mas, assim, é uma profissão que realmente é muito bonita e se eu pudesse ter 2 vidas, uma delas eu seria médico, só que é inviável você ser médico e ser qualquer outra coisa, né? Então, como eu queria mais ser o empresário, eu tive que abandonar a medicina, nunca exerci, só fiz os plantões básicos lá para ter o meu diploma, e aí eu fui seguir nessa linha. Eu cheguei até a montar uma holding, fui para o Rio de Janeiro, montei clínicas lá, na cirurgia plástica, cirurgia vascular, bom, até que um desses meus amigos que tinha começado a vida comigo, ele falou, cara, eu quero ser empresário de novo, né? Então, ele queria testar alguma coisa comigo. Eu falei, olha, cara, tem uma coisa aqui na odontologia que eu estou estudando, porque nesse ínterim, né, eu já tinha uma boa noção de como fazer clínica médica, né? Eu já tinha desenvolvido sempre clínicas médicas mais para classe C, né? Então, tinha apoio de bancos. A gente está falando do primeiro governo Lula, que era um governo que teve muito acesso a crédito, teve uma época que o Brasil estava bombando, não sei se vocês lembram, mas então foi o boom mesmo da classe C, né? Eu peguei esse boom. Então, e aí esse meu amigo veio e a gente desenvolveu um case para cirurgia de implante odontológico, que na época era uma coisa estritamente de classe A, né? Era muito caro no Brasil, não tinha a menor possibilidade de uma pessoa da classe C. E a gente desenvolveu o quê? Uma clínica que tinha só gente da USP em odontologia, obviamente, mas uma clínica muito bem feita, uma clínica para classe C com aspirações da classe A e B, né? Então, tratando as pessoas com dignidade, direito e tal, e oferecendo implante odontológico a metade do preço do que tinha no mercado da classe A em 24 vezes sem juros. Bom, esse case foi altamente explosivo, né? Então, eu vendi todas as outras clínicas e fiquei só com isso daí. E aí, eu liguei o meu módulo, vamos dizer assim, capitalista selvagem, por alguns anos, né? Então, eu comecei, assim, eu vi que ali era a oportunidade de eu realmente ficar rico, né? E isso começou a virar minha prioridade de vida, e eu trabalhava das 7 horas da manhã até meia-noite, todos os dias. E aí fomos crescendo o negócio até a época que virou uma rede com 4 mil funcionários, virou uma coisa gigantesca, faturava 25 milhões de reais por mês. E nessa época, um fundo de investimento veio para comprar a empresa, né, com a seguinte proposta: eles assumiriam o comando da empresa, eles iam injetar 100 milhões de dólares na empresa, e a gente ia ficar esperando a empresa ir fazer o IPO na Bolsa de Valores e ficar bilionário. Então, era um sonho maravilhoso para mim, né? Eu ganhei um pouco de dinheiro nessa operação, foi bem pouco, porque o grande do dinheiro foi na empresa, mas com esse dinheiro, bem pouco comparado com o resto, né? Mas assim, com esse dinheiro eu consegui comprar minhas casas, realizar todos os meus sonhos, carro, tudo que eu sempre quis fazer na vida. E eu comecei a entrar, aí comparando a história de quem caiu do cavalo, eu comecei a montar um dinossauro, digamos assim, né? Porque eu comecei a ir para um lugar que eu achava que eu era a pessoa mais importante do mundo. Porque, veja, eu tinha 25 anos, nessa situação, eu era presidente do conselho de uma empresa, do maior fundo de investimento do Brasil, fui convidado para Harvard para contar minha história, ia para todos os eventos de São Paulo, tudo que você puder imaginar, convidado para camarote da Fórmula 1, sabe esse modelo ego trip total, né? Até que, inexplicavelmente, esse pessoal que entrou na empresa, né, ele era um pessoal assim, extremamente agressivo, não vou citar nome porque eles estão no mercado financeiro ainda, mas assim, eles eram esses são capitalistas selvagens, assim, total. Então, eles entraram na empresa no modelo assim, vamos cortar todos os custos, vamos mudar tudo, né? E a empresa foi sofrendo com isso e, inexplicavelmente, alguns anos depois, a empresa entrou em falência, né? Foi muito grave a situação que foi chegando à empresa. E o fundo não tirou eu e o meu sócio fundador, que era meu amigo, das obrigações da empresa. Então, assim, era uma obrigação deles tirar a gente de tudo, né?
Então, nessa situação, você imagina que eu estava lá, montado no dinossauro, foi para a seguinte situação, né? A gente se viu ali, aí também resumindo, porque é um tema muito complexo, o direito no Brasil e as leis, etc., mas assim, o que sobrou para mim foi ser sócio de uma empresa falida, que devia mais de 250 milhões de reais, 3.000 e poucas ações trabalhistas, então todas elas vindo no meu nome também, na minha casa, fiscal aqui em casa, algumas das clínicas, meus pais eram fiadores, então os imóveis indo a leilão, assim, caos total, tinha 100 e poucos mil clientes, alguns deles acharam que foram lesados, foram para a polícia, algumas dessas viraram inquéritos criminais, tiveram 190 inquéritos criminais no nome, dívidas fiscais monstruosas, assim, caos total, e aí a coisa, assim, tudo que eu tinha medo aconteceu, né? Inclusive, eu tinha uma fantasia demoníaca de nunca querer que aparecesse qualquer coisa minha ruim na Rede Globo, especialmente no Fantástico, né? Teve um bloco do Fantástico para falar da história, falar do meu nome, então, assim, foi horroroso, né? E aí chegou num ponto que realmente minha vida virou de ponta cabeça, assim, sabe? O síndico achava que eu era um traficante de droga, de tanta coisa que vinha na minha casa que, de problema, né? Então, teve algumas coisas muito emblemáticas, né? Um dos imóveis que eu fui tentar negociar para eles não penhorarem as coisas dos meus pais foi lá no Tatuapé, a clínica do Tatuapé, e era de um japonês, um senhor japonês, o proprietário. E aí, depois que a gente acertou, tal, ele era um cara bem consciente, bem bacana, ele falou assim: filho, meu advogado contou sua história e é grave, hein? Aí que eu vi, caramba, cara, se o cara que veio para me cobrar tá com pena, então você imagina a situação, né? Mas ali, a história só começou realmente, respondendo a sua pergunta, a chegar no meu chão, que foi quando chegou no meu chão, foi que mudou tudo, foi quando eu realmente aceitei isso, sabe? Foi até quando eu vejo pessoas assim que passam por coisas graves, que vêm procurar algum conselho, eu digo o seguinte: a vida só cheguei no chão e dali eu comecei a evoluir novamente quando eu realmente cheguei na seguinte aceitação: sim, realmente a minha vida eu virei um ferrado mesmo, acabou, realmente faliu. Realmente eu perdi tudo que eu queria ter, talvez eu perca o restinho que me sobrou, talvez eu vá preso, talvez, sei lá, entendeu? Quando eu tirei o pino da granada, assim, sabe? Que estava tentando segurar ali. Falei assim, tá bom, se tiver que explodir, ok. Ali começou a vir uma clareza para mim. Começou a vir uma clareza, uma calma, né? Dessa situação. Acho que assim, o ponto do meu chão foi essa questão da aceitação, entendeu? De que não havia mais o que fazer. As pessoas não iam me atender o telefone, eu não tinha mais aquela história maravilhosa que eu tinha antes, ninguém nunca mais me convidar para Harvard. Então, assim, quando veio essa clareza, aí começou a vir gente uma clareza e veio uma voz, assim, muito interessante no sentido assim, vai tirando da frente, vai reconstruindo a sua vida e vai tentando dessa vez não errar onde você errou, sabe? Assim, uma coisa que parece até, vamos dizer assim, pueril, falar, dada a dimensão do pepino que tinha, né? E muitas coisas interessantes aconteceram aí. Eu era casado na época, eu lembro que a minha ex-mulher, que é uma mulher fantástica, a gente é muito amigo ainda hoje, a gente tinha acabado de casar, né? E ela falou assim: nossa, lindo, veja, a gente morava num apartamento muito grande, né? Ela falou assim: se você quiser vender, a gente morar num apartamento menor, puxa, eu tô do seu lado e tal. Aquilo me tocou profundamente, né? Mas a resposta que eu dei para ela foi assim: não, minha linda, olha, se eu tivesse uns 500 apartamentos desse vendesse, não resolvia, entendeu? O problema é muito mais grave. Então, assim, é nessa dimensão que eu tava, sabe? Então parecia muito pueril você chegar e falar: não, vai resolver. Mas eu fui dando espaço para essa voz dentro de mim, que ia falando para eu me acalmar, essa voz para ele falando assim: cara, não importa o tamanho do abacaxi, você vai descascando ele aos pouquinhos. E aí eu fui, contratei advogados, aí eu comecei a ir nas ações trabalhistas, 1, 10, 50, 100, 300, aí comecei a ir no banco dos réus, ficar lá na fila com o pessoal do PCC, explicar para o juiz que não foi uma fraude, né? Eu lembro que nessa ocasião eu tinha voltado a fazer karatê e eu estava 2 anos me preparando para fazer o exame de faixa preta, né? E aí, quando estourou tudo isso, eu falei assim: nossa, e agora? E aí essa voz veio e falou assim: calma, treina karatê quando você voltar do fórum, sabe? Assim, eu fui chegando nesse lugar de calma, né? E foi isso que foi me dando força. Aos pouquinhos a gente foi resolvendo. Aí entramos numa coisa muito interessante. Bom, que era uma arbitragem contra o fundo. Então, essa vale a pena explicar o que é, porque é muito interessante. É diferente da justiça comum, né? É um procedimento americano onde
basicamente os advogados de cada lado escolhem um árbitro e os dois juntos escolhem um terceiro árbitro e o que ele define ali está definido. Só que o ritual é muito mais traumático do que um ritual de judiciário, porque o advogado pode te perguntar o que ele quiser, da forma que ele quiser, naquele modelo americano, pode gritar, xingar, vale tudo. E eu lembro que isso foi uma das coisas que mais me marcou a minha vida até hoje, que nessa situação que eu estava, o advogado da parte contrária, que é um advogado muito famoso aqui no Brasil e tal, ele chegou assim na frente dos árbitros, devia ter umas 50 pessoas na sala, uma câmera na minha cara, assim, aí ele virou e falou assim: senhor Rodrigo, senhor Rodrigo, senhor Rodrigo, senhor Rodrigo. Falou desse jeito. Aí ele bateu na mesa assim e falou assim: nós sabemos que, na verdade, o senhor criou um modelo para arrancar dinheiro dos velhinhos e agora você está querendo pôr a culpa no meu cliente e tal. Ele me apavorou, assim, no meio do negócio, sabe? E eu tava com o coração assim, uns 300 por hora e tal, e eu não sabia nem o que responder. E aí, o presidente do árbitro-chefe lá, que devia ter uns 140 anos, um cara, professor catedrático, assim, um gênio do direito, ele falou assim: tá, antes, só uma coisa, senhor Rodrigo, me responde uma coisa, é verdade isso? E aí eu fui lembrando o que me moveu a criar, sabe? E aí eu comecei a chorar, cara, foi uma catarse ali, mas ali foi uma virada na nossa vida, porque a gente ganhou a arbitragem, né? Eu tava chutado no canto, a gente obrigou o fundo a pagar todas as dívidas, a tirar o meu nome de tudo, e aí eu vim reconstruindo a minha vida, né? E aí foi um turnaround, assim, pra você ter uma noção, para entrar na arbitragem é super caro. Eu cogitei não entrar, porque eu achava que no meu caso não tinha solução mais, entendeu? E aí a gente entrou e venceu. E ali eu fui reconstruindo a minha vida. Comecei com um negocinho pequeno que eu tinha. Eu tinha uma agência de propaganda que prestava serviço basicamente só para esse meu grupo empresarial, que era muito grande. Mas aí eu recomecei com ali. Então, resumindo a história, eu fui fazendo outros negócios. Hoje eu já estou no meu 21º negócio. Vários deram errado, mas alguns deram certo. Eu tenho hoje 3 empresas em ramos bem diferentes, que estão indo bem, graças a Deus, só que hoje, talvez eu não tenha o mesmo glamour que tinha naquela época, mas eu acho que nem é bom mais, sabe? Hoje eu estou vivendo uma vida que eu consigo fazer meu esporte, faço meu jiu-jitsu diariamente, peguei a faixa preta do karatê, comecei a lutar jiu-jitsu, que é o que eu sempre gostei de fazer, tenho uma vida muito mais tranquila, eu voltei a ver minha família, eu acho que, então assim, o resultado é bem parecido com o que essa história do Senhorzinho dos Cavalos, sabe? Às vezes pareceu tão ruim, mas não foi tão ruim assim, né? Olhando para trás, o aprendizado que veio e hoje onde eu tô hoje, eu não trocaria aquela vida, entre aspas, bem sucedida que eu tinha para voltar, entendeu? Eu prefiro hoje do jeito que tá, com tudo que eu passei. Então, assim, essa é a história. Não ficou tão Uau, hein? Não ficou tão longo. Não, não, não. Uau, que forte, hein, Rodrigo? Então, realmente, você conheceu seu chão. Com certeza. E como eu fui falando, né, na minha, assim, eu sinto que tudo poderia ter acontecido comigo. Eu poderia ter deprimido, né, poderia ter feito da minha vida, assim, uma tragédia. E eu fui sentindo e percebendo que tem uma trilha de pensamentos que nós escolhemos dentro de nós. Então, eu posso escolher uma trilha onde eu vou, já estou no chão, eu posso me afundar lá na lama, ou eu posso escolher um espaço dentro de mim para não deprimir e dar a volta. Você pode compartilhar assim um pouquinho, então, como que no seu mundo interno, o que você foi escolhendo? Qual foi essa trilha de pensamentos, né? Quais as ferramentas que você utilizou, além da calma, que você já falou um pouquinho aqui, para não deprimir, para não se entregar para o medo e conseguir virar? No meu caso, né, o que houve foi assim, antes disso eu vivia uma certeza absoluta nas regras do ego, né? Então eu tinha certeza absoluta que no final do dia é a matéria que vai resolver mesmo, e a sua força, e então assim, eu desenvolvi muita força de vontade, disciplina e tal. Essa história, ela quebrou isso tão gravemente, assim, esfacelou tanto as coisas que eu acreditava a respeito de mim, sabe? E essas certezas que eu tinha em mim mesmo, né? Essa arrogância de achar que você vai controlar tudo e tal, que eu acho que, como eu estava dizendo, assim, o ponto principal
foi quando eu realmente aceitei, sabe? Porque eu tentei lutar muito. Não, calma aí, vamos lá, não é assim, veja bem como é que eu saio, como é que eu explico melhor para a pessoa, não foi bem assim, ou como é que eu tento resolver, tal, 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 tal. Chegou uma hora que a coisa foi tão grave que ela me venceu, sabe? E aí, quando ela me venceu, eu parei de lutar, eu parei de querer voltar ao que era. Eu acho que foi a maior bênção para mim, sabe? Porque isso que abriu a possibilidade para calma. Foi assim, eu falei assim, cara, não há o que eu possa fazer. A coisa é muito grave mesmo. E aí, eu cheguei num ponto que eu acho que ele é muito bacana, que foi quando, de tão triste que a situação era, e tão grave, parece loucura que eu vou dizer, mas eu comecei a ver beleza na tristeza, né? Em coisas simples, banais, que eu ainda tinha condição de fazer, sabe? Eu lembro que eu fui para a padaria, comer um sanduíche, tomar um café e comecei a ver a beleza daquele ato, sabe? Coisas que eu nem tinha percebido, não dava o menor valor, sabe? E comecei a ver o seguinte, cara, que como eu estava viajando, sabe? Achando que a vida era para aquele ego trip transcendental, que não tem limite, né? E como que, na verdade, não, na verdade, aquele momento ele tinha uma coisa especial para me trazer, né? E essa coisa especial, por mais que na hora não tinha acesso a isso, eu tinha noção de que era para eu parar, entendeu? Era para eu parar. E eu comecei a aceitar isso e comecei a levar para o lado até de me divertir com isso. Parece louco o que eu vou dizer, né? Mas chegou um ponto que eu comecei a rir de tanta gente que vinha na minha casa cobrar coisas, sabe? E aí eu começava a contar a história pros amigos, assim, do tipo assim, cara, você não vai acreditar o que aconteceu, sabe? Aí eu comecei a levar para um lado, assim, que tipo, cara, quer dizer, como é que eu vou explicar isso? Eu parei de tentar me enganar e aceitei com toda objetividade aquilo que o universo estava me jogando, sabe? Foi isso que foi a chave. Isso foi a chave para mim, né? Então, recentemente eu tive uma grande pessoa no meu redor que passou por uma coisa grave também, e eu tentei explicar isso para essa pessoa, né? Que só para quando a gente consegue parar de tentar ser o que era antes. Aí você abre uma porta para realmente, cara, ferrou, não tem mais o que fazer, sabe? A gente precisa agora de um novo. E isso foi o principal que não me deixou de deprimir, né? Até fazendo aqui um comparativo, o meu sócio, ele talvez não tenha tido um pouco, ele demorou para voltar. A pancada bateu duro nele, né? Eu, logo de saída, veio essa história assim para mim, eu consegui entrar por esse lugar. Então, assim, foi isso que a trilha do pensamento, como você usou, foi nessa linha. Eu rapidamente entendi que não havia muito o que ser feito, e que se eu ficasse brigando com a realidade ia ser pior. Eu tentei aceitar que eu estava vivendo uma nova situação, e que essa nova situação ela era inteiramente nova e poderia ter beleza nela também, e poderia ter graça nela também. E aí, gente, até compartilhando, de verdade eu comecei a me divertir, porque as coisas que eu passei foram tão bizarras que só com diversão, né? Eu poderia ter levado para um lado assim de, olha que desgraça tal, mas eu vou contar um exemplo, por exemplo. Eu ia com o meu sócio nas ações criminais no Fórum da Barra Funda, né? A gente ia de terno e gravata, a gente tinha aí 27 anos, 28 anos e queria colocar uma cara de sério para explicar as coisas para o juiz, certo? Chegava na porta do fórum, fica a polícia militar ali, né, fazendo a revista e tal. Aí olhavam pra gente com a cara de bonzinho, de terno e gravata. Ah, os senhores são advogados? Não. Ah, os senhores são vítimas? Não, não, a gente é réu. Ah, tá. Então vai para aquele canto ali, ó. Pessoal, revista eles aqui. Sabe, umas coisas assim que eu vivi, que só dão risada, porque... E acho que foi isso que não me deixou deprimir. Então, não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas foi não ficar tentando insistir em voltar ao que era antes. Foi isso que não me deixou deprimir. Foi assim, tipo, já foi pro saco, perdi, agora vamos ver o que tem. Entendeu? Foi isso que evitou que eu me... Não sei se deu para entender, para explicar. Deu, sim, ficou bem claro. Eu acho que isso é bem importante mesmo, assim. Você está entregando aqui uma grande chave, né? Que é a aceitação, porque parece que realmente ficar remoendo, ficar achando que foi uma tragédia, isso vai cavucando e vai atolando lá na lama, né? Então, que importante isso que você está trazendo, né? De uma história viva. Porque uma coisa é a gente ficar falando, temos que aceitar, porque outra coisa é a gente sentir isso aqui na nossa história, né? Uhum. Muito boa essa ferramenta que você está trazendo. Não, Nath?
Muito boa, realmente é muito diferente ouvir isso e sentir isso a partir de uma história real mesmo, né? Então, Rodrigo, uma das coisas que a gente também examina nesse programa, nessa série, é o que acontece com a gente depois que a gente conhece o nosso chão. Porque eu imagino, assim, quando a gente ouviu a história da Padma no último episódio, a gente viu que ela caiu outras vezes, mas que foi diferente para ela, né, depois de ter conhecido o chão dela. Então a gente queria ouvir de você, assim, o que você aprendeu com essa história e levou dessa história para qual que foi a diferença, né, na sua vida depois que você conheceu o seu chão e seguiu vivendo e seguiu lidando com as adversidades que a vida sempre vai ter, né? Uhum. Olha, eu acho que, e até falei para a página, eu acho o nome maravilhoso do projeto de vocês, porque eu acho que é bem isso mesmo, né? Porque do chão não passa. Por que eu digo isso? Porque o que mudou na minha vida, né, foi que esse episódio da minha vida, que demorou anos, né, foi muito grave, e ele trouxe uma bênção muito grande, que ele acabou com as minhas ilusões. Ele foi um choque de realidade com R maiúsculo, a realidade dos gregos antigos, né? Que é o quê? Acaba com a ilusão, com a fantasia, né? E antes eu vivia muito no mundo da fantasia, do acreditar que você é o cara, que o sucesso é seu, que você está indo bem ou que você está indo mal. Essa história foi tão importante para mim que ela me trouxe um choque de realidade. Então, como que eu posso explicar essa realidade? Primeiro, entender que tudo que precisa ser construído exige muita dedicação, exige muito cuidado, você precisa ter essa dedicação e cuidado. Então, assim, grande parte dos problemas que eu tive foi por fazer algumas coisas que eu fiz de qualquer jeito, desde fazer um contrato de qualquer jeito, até quem você vai chamar de sócio, até o modelo de negócio, até a voracidade de crescimento, observar com muito cuidado. Então, assim, isso tudo começou a fazer parte da minha vida como empresário. Olhar tudo com muito cuidado, muita dedicação, muita energia. Ao mesmo tempo, ouvir bastante os sinais da intuição, né? Então, aprendi com isso. Porque vários momentos da minha trajetória, eu tive insights, sinais, e eu não dei valor para isso, né? Eu acabei tocando o barco, tudo em nome de uma planilha de Excel que vai estar maravilhosa no final, e dane-se o que está no meio. E eu aprendi que não é assim, que é importante você estar sempre escutando sinais, que é muito importante você ter clareza daquilo que você está fazendo, ter sei lá, as maneiras de construir aquilo que você quer, mas escutar muito a voz da intuição, né? E o terceiro ponto, que eu acho que é o que mais foi importante para mim, e que é uma coisa que eu estou aprendendo até hoje, é esse lance da aceitação. Porque, veja, na minha vida inteira, ainda mais por todas as coisas que eu consegui na minha vida, né, sempre ficou lá no subconsciente que a aceitação é igual a desistir. Sempre eu me peguei nessa guerra, né? Porque, por exemplo, parece que mas eu estou cada vez mais, e como eu estou dizendo, eu estou aprendendo até hoje, que não é, né? Que a aceitação, quando ela vem, ela é simplesmente você perceber que talvez aquele plano que você tinha feito chegou a um final que não seja aquele que você queria, né? Mas que, se você aceitar, e em vez de brigar com aquela situação, você tentar trazer uma virtude sua, uma qualidade sua, alguma coisa positiva sua naquele momento, o que eu percebo é que o chão que te derrubou, ele acaba virando o alicerce para o próximo plano. E esse próximo plano pode ser melhor do que aquele que você tinha desenhado tempos atrás. Mas isso requer um pouco de aceitação, um pouco não, bastante aceitação, para você não ficar brigando com os nãos que a vida te dá. Então, o maior aprendizado que eu tive, e eu toco a minha vida desde então desse jeito, eu estou planejando ali, eu coloco toda a minha energia, começou a dar errado, eu começo a ver, o que isso quer dizer? O que eu não estou vendo? O que eu não estou fazendo direito? O que eu estou negligenciando? Será que eu estou escutando certo? Será que o caminho para a direita ou para a esquerda não é melhor do que reto? E isso é o que eu tenho trazido, né? E isso que eu tenho percebido, que é a diferença de aceitação para desistir, né? Não é que eu deixo de querer o melhor, é só eu deixo de querer ser o dono daquilo que eu acho que é melhor. Eu dou o meu melhor, independentemente
do que a resposta que o universo está dando, né? Então, assim, e aí eu tô indo para lá com toda a energia. Pô, o universo está mostrando que não é para cá, eu mudo o meu foco de energia para onde o universo está mostrando que é, né? Então, esse eu acho que foi a melhor coisa que eu aprendi, a diferenciar aceitação de desistir. Aceitação é essa arte, no meu entendimento, de perceber os nãos da vida como uma oportunidade nova para você refazer seu plano, colocar o seu melhor em ação, né? E é diferente, completamente diferente de desistir, né? Então, eu acho que hoje eu toco a minha vida assim, e isso evita principalmente também de você entrar em grandes loucuras, como eu entrava no passado, de fantasias, de se acreditar, como eu digo, acreditar, não acreditar em fantasia, acreditar que você, tanto para cima ou para baixo, né? Assim, ou que você é o cara, que tudo que você faz é maravilhoso, etc., ou que tá tudo ruim. Então, assim, trazer a objetividade, que eu tô dando o meu melhor naquele momento, diante das condições que o universo está me dando. Então, com isso que eu tenho trazido a minha vida para uma equação melhor, né? Então, assim, e às vezes, gente, dá tudo errado mesmo, e aí tem que voltar, né? Tem que ter outras virtudes ali naquele momento, uma virtude de aceitação, uma virtude de compaixão, às vezes, com você mesmo, com os outros que estão ao seu lado, que estão cansados também, né? Ou às vezes a virtude é coragem para continuar insistindo. Então, olhar com essa dinâmica, né? Não brigar com a realidade dos fatos e tá dando o seu melhor. Então, acho que é isso que mais me ajudou nesse processo, e assim que eu tenho tentado trazer para minha vida o trabalho do dia a dia. Bem profunda essa chave também, bem profunda. E eu tinha separado aqui uma frase, né, que assim, grandes mestres, cientistas, escritores, esportistas, empresários, líderes, poetas, músicos, artistas, etc., todos eles afirmam praticamente a mesma coisa, que tudo que a mente da pessoa pode imaginar e acreditar, ela pode realizar. Então, eu tinha até que, né, pensado em te perguntar se você acreditava nisso, mas você já contando até o início dessa história, né, até o fato de você entrar na medicina, a forma como você entrou, como você já foi criando a sua vida, parece que você acredita nisso, né, Rodrigo? Então, você poderia falar um pouquinho sobre isso? E você também poderia, assim, dar mais um conselho para as pessoas que vão ouvir, que estão aqui hoje, ou que futuramente vão estar ouvindo, né, você no nosso canal, que estão nesse momento precisando dar essa virada, que estão para conhecer o seu chão, estão desesperadas. Muitas pessoas nesse momento tá caindo, né? Tá tendo que se renovar. Então, queria te ouvir um pouquinho, assim, como você poderia estar aconselhando. Bom, primeiro, em relação à frase que você citou, né? Eu claramente acredito nisso, né? E eu acho até, né, que já eu estudei um pouco a fundo o que está por trás dessa frase também na minha vida, né? Então eu acho que ela é verdade, porém ela é só a ponta do iceberg, ela é a primeira etapa da história, né? Por quê? Porque aí, veja, eu vou até tentar trazer um pouco, isso que eu vou falar, não foi nem isso aí está escrito há mais de 3.000 anos, né? Aristóteles, ele que foi aluno de Platão e que Platão foi aluno de Sócrates. Eu fico assim, pô, como que na Grécia Antiga teve tanta gente genial no mesmo lugarzinho, né? É engraçado, mas assim, o Aristóteles, que depois veio a ser convidado, né, entre aspas, pelo rei da Macedônia para dar aula para o filho do rei da Macedônia, e esse filho veio a ser Alexandre o Grande, né? E aí, independentemente do mau uso do dom que ele aprendeu, Alexandre o Grande, né? Mas o Aristóteles, ele trazia como que é a tática que ele junto com Platão e Sócrates, desenvolveram do método para realizar qualquer coisa, né? Para realizar qualquer coisa. Então, são basicamente 4 etapas, resumindo, né? Então, ele dizia, não sei, algumas pessoas já devem ter conhecido, mas eu vou trazer esse ensinamento de novo, porque eu parto daí, né? Que primeiro, antes de tudo, você tem que ter clareza absoluta daquilo que você quer. Sem clareza absoluta, não se realiza nada. Segunda etapa é ter fé absoluta, e o termo é absoluto, que você vai conseguir.
para que você... E ele explica que esse absoluto, a fé absoluta, é para criar um desenho dentro da sua mente que não crie outra alternativa que não só aquela que a sua clareza absoluta trouxe. Mas tem dois outros pontos que são muito importantes para realmente conseguir, né? O terceiro é o que ele chamava, na época, de emotizar aquilo que você quer. Que é colocar a sua energia vital naquele projeto. Que é colocar a sua paixão, o seu coração, tudo de você naquilo. E o quarto, né? E eu trouxe essa história para explicar, especialmente porque Alexandre o Grande levou isso ao pé da letra, é estar disposto a pagar o preço, seja ele qual for. Essa frase final que Aristóteles põe é muito interessante. Seja ele qual for, né? Então, assim, porque ela remete ao começo. Você tem que ter clareza daquilo que você quer, porque aquilo vai vir com um preço e talvez seja alto demais, né? Então, o que eu quero responder com essa pequena releitura de Aristóteles, Platão e Sócrates é que o que você acredita, o pensamento em si, ele é, óbvio, parte da equação, né? Mas eu vejo muito também que a gente, e eu sou a prova viva disso, né? E outras pessoas que eu conheço também, que é preciso, depois que você coloca bem claro dentro da sua mente aquilo que você quer, é preciso colocar também o seu coração, colocar toda a sua energia vital naquilo e, por último, pagar o preço, que eu sempre paguei, né? Com disciplina para estudar, acordar cedo, trabalhar o quanto você quiser, se dedicar, colocar mesmo o preço em questão, né? Então, assim, todos os grandes cases que eu vi, eles, de alguma forma, passaram por esses elementos, sabe? Então, assim, respondendo a sua pergunta, com certeza, nossa mente, ela tem o potencial de criar tudo o que a gente deseja, né? Mas eu estou tentando aqui, já partindo para a segunda parte, que é a dica que você pediu para eu dar, que é não esquecermos que tem os outros elementos também. Não adianta você ter toda a fé do mundo, muita clareza daquilo que você quer, se você não está pagando o preço todo dia, né? E eu ajudo muita gente que trabalha comigo, às vezes, que vem, poxa vida, minha vida não está legal, tal, não estou onde eu queria. Eu pergunto assim, mas você está pagando o preço? Quantos cursos online você fez nesse último mês? Quantos livros você leu? Você aprendeu a falar outro idioma? O que você está fazendo mesmo para chegar lá onde você quer, né? Você está com clareza total dentro do seu coração? É isso que você quer mesmo? E aí, respondendo o que você está dizendo para essas pessoas que estão passando por esse momento, né? Eu vou dizer como eu faço, né? Sempre que eu dou dentro de um problema, eu começo a analisar essas questões de trás para frente. Primeiro eu vejo se eu estou dando o meu melhor, antes de querer reclamar com o universo, né? Eu estou dando o meu melhor mesmo? Para aquilo que eu queria, né? Como é que você quer ser, por exemplo, faixa preta de jiu-jitsu se você não treina pelo menos 3 vezes por semana? Não dá. Aí você pode reclamar, entendeu? Então eu começo dali. Segundo, depois eu vejo, poxa, tem algum bloqueio? Não estou conseguindo me dedicar meu coração àquilo que eu estou querendo. Por quê? E eu vou atrás desses porquês, né? E depois, por último, eu vejo se eu estou com alguma dúvida, se eu não estou com fé, se eu estou com falta de clareza. Por quê? E eu me pergunto, e aí eu respondendo assim, a dica que eu dou para as pessoas, eu posso atestar, eu vivi isso, sabe? Sempre tudo muda para melhor, por incrível que possa parecer, né? Pode parecer que não, tal, é só uma questão que você não está enxergando, né? Então, assim, eu digo para essas pessoas que estão passando nesse momento que você está citando, Fátima, calma, calma que a resposta já está aí. É questão de você reinterpretar o gestalt daquilo que você está olhando. Se você reinterpretar, a resposta está ali, né? E a arma que eu usei na minha vida inteira chama-se objetividade. Olhar as coisas com objetividade. Tirar o máximo de fantasias, para cima ou para baixo. Olhar aquilo como é, que é a história do cavalinho, do senhorzinho. Ele olhava as coisas com objetividade, né? De fato, o cavalo foi embora. De fato, o cavalo voltou. De fato, meu filho quebrou a perna. Ele não fantasia, ele não se perde em idas para cima ou para baixo. E isso dá a leveza de você aproveitar os momentos. Você tem a leveza de aproveitar os momentos na sua plenitude, porque você não está se comprometendo que só aquele lado é bom ou só aquele lado é ruim. Você está livre para desfrutar, como eu falei lá atrás, que eu estava no meio da confusão e eu estava começando a desfrutar, dando risada da minha situação. Era tão bizarra que eu comecei a me divertir. Entendeu? Então, eu acho que a dica para quem está passando por isso, eu sei que não é fácil, né? Principalmente quando
você tá, por exemplo, passei muito por isso. Parece que a única coisa que você tinha está indo pro saco. Parece que, pô, todos os seus planos estão se perdendo. Isso vale para várias coisas que eu vivi na minha vida, sabe? Então, assim, hoje, elas acontecem de novo. E é normal, né? A única diferença é que eu tento trazer essa questão que eu tô falando da objetividade. Tento interpretar assim, se é verdade que tudo se move para o melhor, e até onde eu pude estudar, até onde eu pude experienciar, isso é verdade, né? Então, eu que tenho que interpretar a realidade que está me apresentando. Em vez de ficar brigando, questionando, discutindo com aquilo que já é, né? De forma objetiva, como eu posso dar o meu melhor aqui? E nessa dança, geralmente sai um plano melhor do que o anterior. É isso. Nossa, Uau! muito tocada, né, Página? Muito. E eu fui lembrando aqui, né, você falando, uma vez foi tão interessante, eu estava num atendimento com uma pessoa que estava com muitos problemas financeiros e ela não estava querendo olhar para a conta dela, ela não sabia o quanto que ela tinha. E eu falei, então, sua lição de casa é sair daqui e olhar para o seu extrato bancário, primeira coisa. E aí, essa pessoa saiu da sala e a próxima pessoa que eu atendi era um empresário muito bem sucedido. E aí ele chegou falando assim, hoje eu olhei tudo da minha vida, porque os problemas a gente precisa olhar de frente. Se a gente vira as costas, eles pegam a gente sem a gente perceber. Então, eu acho que um pouco dessa objetividade que você está trazendo, né, além de toda essa profundidade que você trouxe, também é poder ter calma e olhar de frente, né, Rodrigo? O que tem para olhar, né? Não é fingir de conta que não está acontecendo, né? Não faz de conta, né? Sim, com certeza. É isso que eu acho, assim, que... veja, eu, pela minha vida inteira, né, eu demorei para aprender isso. Eu demorei, porque no começo parece que as duas atitudes são... Você tem que escolher uma ou outra, né? Ou você não olha, ou você fica um psicopata para tentar olhar todos os problemas para que nenhum problema te pegue na curva, né? Que é uma forma também de medo, né? Medo do desconhecido, né? O outro tem medo de olhar e um tem medo do desconhecido. Então, assim, o ponto médio que eu vejo é a objetividade e ela te liberta, né? Porque também, veja bem, se é verdade que tudo está no lugar certo, e aí até de tudo que eu estudei e do que eu posso experienciar, é verdade que tudo está no lugar certo, né? Então é inútil essa luta para a gente ficar tentando discutir por que está acontecendo com a gente. Ah, meu Deus, eu sou o último dos seres, ou eu sou o melhor dos seres, eu sou melhor que os outros. Eu estou no lugar certo, né? O universo tem alguma coisa exatamente para mim, que eu acho que sei lá, que se a nossa humanidade conseguir aprender a viver a beleza da multiplicidade dos lugares, né? Porque, veja, a gente está numa sociedade que todo mundo quer ser Beyoncé, todo mundo quer ser o Neymar, todo mundo quer ser... né? Ninguém... Não é ensinado pra gente que, poxa, tudo tem a sua beleza, né? A pessoa que está hoje lá no balcão da padaria tem a beleza daquilo ali. E não estou sendo demagogo dizendo isso, eu estou dizendo o seguinte, que a obra como um todo, ela é bonita, né? Então, se a gente souber olhar para o nosso lugar assim, né? Ainda mais no mundo em que a gente é estimulado a entrar em competição de tudo, né? Nessa área do Instagram, que tudo parece que é fácil pra caramba, tá todo mundo feliz pra caramba, ninguém tem que se dedicar a nada já fica milionário. Pô, não é verdade, não é por aí, né? Isso, primeiro, que não é verdade. E segundo, que, poxa, tem beleza em cada lugar, tem beleza em cada expressão da natureza, e obviamente tem beleza em cada momento da nossa vida. É isso que eu vejo, sabe? Que, trazendo um pouco disso, a objetividade, ela dá essa liberdade, a liberdade de você entender que olhar de frente, como você trouxe, ela simplesmente amplifica a experiência que você pode ter, né? Então, ela tira máscaras e filtros da frente e te dá uma experiência real da vida, daquilo que você está experienciando. E isso é a beleza, né? A felicidade, no meu entendimento, ela não é uma questão de quantidade, que é o que a gente vive na época de hoje, na época do Instagram, né? Quantidade de likes, quantidade de dinheiro, quantidade de pessoas, quantidade disso. É uma questão de qualidade,
É uma questão de você estar ali, e a qualidade sem essa objetividade, ela não existe. Ela não existe, porque você está fantasiando alguma coisa, você não está na realidade. Então você não está tendo a experiência real que o universo está te proporcionando ali, que só você pode ter naquele lugar, dentro da multiplicidade da obra, né? Incrível, Rodrigo. Eu estou aqui procurando palavras, na verdade, para comentar, assim, porque de fato você, a sua história, a sua fala e o seu jeito de nos conduzir por tudo que te aconteceu, nos mostra mesmo, assim, é como se você estivesse removendo o medo com a mão, assim, do ar. É muito impressionante, assim. Então, quero te agradecer muito pela conversa de hoje à noite, dizer que foi um prazer e uma honra mesmo ouvir você, assim, ouvir sua história. Agradecer por você compartilhar, por você estar aqui conosco essa noite e agradecer a todos que estiveram conosco, né, Padma? Sim, também quero agradecer a todos que estiveram presentes e te agradecer muito, Rodrigo, porque eu sei que você, né, está aqui hoje compartilhando assim pela sua generosidade. Eu sei que também, né, uma outra qualidade sua é a generosidade. Eu sei que você é uma pessoa bem discreta. Eu até quando eu fiz o convite falei, será que ele vai aceitar? Então eu queria te agradecer. Na verdade, gente, eu que tenho a agradecer sabe, por Deus ter me dado a oportunidade de olhar a vida como eu olho hoje, sabe? Porque, inclusive, eu aceitei o convite, Padma, porque eu acho que o projeto de vocês é muito o que eu vejo nos meus amigos, no meu círculo social, que as pessoas precisam, sabe? A gente precisa entender efetivamente que do chão não passa, né? Que tudo que cai, na verdade, são as ilusões e as fantasias, né? A nossa paz de espírito, ela tá lá no chão, tá lá no céu, tá em todo lugar com a gente. Então, esse projeto de vocês eu acho que é muito bonito e eu acho que ele pode ajudar muita gente. Eu agradeço a oportunidade de estar participando com vocês desse projeto, viu? Obrigada. Então tá bom. Boa noite e até o próximo episódio, pessoal.